nossa série a respeito da igreja de Jesus, a gente vai lembrar aqui quanta coisa sempre acompanhou, sempre acompanhará a vida da igreja. Você não precisa responder alto, mas se você pensar aí algumas coisas que sempre vão estar presentes na vida da igreja, alegria. No meio dos louvores Deus habita, e na presença do Senhor a plenitude de alegria. Quando a gente louva, quando a gente engrandece, quando a gente reconhece que Ele é o Senhor, a gente se alegra na sua presença, o senso de missão que a gente tem. Acho que no momento que a gente se converte, a gente começa a ouvir a palavra de Deus, a gente vai percebendo que nós não estamos aqui à toa, que nós não estamos aqui por acaso, mas que Deus tem uma missão a realizar, que é dele, através de nós que somos seus cooperadores. É sempre bom fazer isso. O amor ao serviço, gente, tão bom, e às vezes é inexplicável para algumas pessoas que ainda não conhecem o Evangelho. Por que às vezes a gente fica uma madrugada servindo na igreja? Por que a gente fica um sábado de manhã servindo a igreja? Por que às vezes num domingo à tarde, num fim de semana, num feriado, a gente faz coisas que na verdade nós não somos em primeiro lugar os beneficiados? Por que você faz isso? Não é por culpa, não é por dinheiro, mas é por uma alegria enorme em servir, fruto da gratidão que nós temos a Deus, que fez todas as coisas pela gente. Então, amor ao serviço faz parte para a gente, essa gratidão a Deus. A gente cantou aqui que nós fomos remidos, a gente às vezes repete, às vezes não, a gente sempre repete aqui o mesmo tema, enfim, eu repito, eu falo de novo, de volta, o mesmo tema a respeito da redenção. Por quê? Porque a gente sempre relembra todo domingo que nós fomos perdoados. Isso não é apenas um tema repetitivo, mas é porque essa alegria, essa gratidão a Deus se renova todos os dias, e a bênção que a gente vive em comunhão. Repetimos aqui sempre, né? Ninguém foi feito para caminhar sozinho, a gente vive em família. É tão bom que isso sempre acompanha, não é a Raízes, mas acompanha a igreja de Jesus Cristo desde sempre, desde o seu início até o último dia, quando Jesus voltar. Mas outra coisa sempre nos acompanhará também, e esse texto vai falar aqui para a gente: a perseguição sempre estará presente na vida da igreja, e ao mesmo tempo, gente, quase não, como uma resposta à perseguição, a perseverança dos filhos de Deus. Então, são os dois P's aqui, a perseguição e a perseverança tão presente, e a gente vê isso muito claro, não somente nesse texto que a gente acabou de ler, nessa história tão interessante, mas nesse livro tão interessante que é o livro de Atos. Quem não conhece o livro de Atos, é o livro onde começa ali esse início dessa igreja, aí falando do Novo Testamento. Jesus havia morrido, ressuscitado, sobe aos céus, e ele fala assim: agora vocês continuam, estou com vocês continuam essa obra aqui. E o que a igreja recebe não é outra coisa que aquilo que Jesus também recebeu, que Cristo leva a palavra e é morto por isso, né? Já era um plano de Deus, é muito importante a gente enfatizar isso sempre, mas a igreja também leva a palavra, e ela sofre como retaliação também a perseguição, não por ser mal, não por fez coisa errada, porque isso não é perseguição, isso é justiça, mas porque ela está levando a palavra do Senhor. Nesse texto tão interessante, que começa com um problema a respeito de uma jovem adivinhadora. E essa jovem adivinhadora, ela estava ali possessa por um espírito, né, por Satanás mesmo, e quando ela adivinhava as coisas a respeito do futuro, alguma coisa, traga a pessoa amada em 3 dias, ou alguma coisa, desamarra ou qualquer coisa a respeito da sua vida, ela estava dando muito lucro para as pessoas, para aqueles donos que exploravam aquela mulher, possuída por um espírito mau, exploravam e recebiam muita coisa. Até que um momento, Paulo, indignado com tudo aquilo, ele entra naquela cidade, ele está levando o evangelho ali, ele ordena que aquele espírito saia, e aquele espírito sai não porque Paulo tem autoridade, mas ele fala sobre quem tem autoridade, ou em nome de quem de fato tem autoridade, que é Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo sai espírito imundo, e aquele espírito, Satanás, ele sai ali do corpo, da vida daquela mulher. E o texto diz que quando viram que a esperança do seu lucro havia desaparecido, os seus senhores prenderam Paulo e Silas e os arrastaram para a praça perante as autoridades. Eles não gostaram. E muitas vezes não,
todas as vezes que a igreja entra, ela traz bênção, e às vezes a bênção é a bênção de uma nova vida, a bênção de uma nova conversão, mas também é a bênção de desafiar coisas que as pessoas não estão acostumadas a serem desafiadas. Por isso que a Bíblia chama a gente de sal dessa terra e de luz desse mundo, ou a gente vai falar um pouquinho de cultura daqui a pouco, mas a gente foi feito para desafiar muitas das questões aqui e causar um certo rebuliço. E aqui o que está presente aqui é a questão do lucro, ou das finanças, daquele ganho enorme financeiro que aqueles homens tinham com a respeito, explorando aquela mulher. Quando a igreja entra, quando Paulo entra, ele acaba com essa questão. E é interessante, quando a gente vê isso, por que eu estou falando a respeito desse assunto, falar de dinheiro, de lucro, de maneira tangencial, é porque muitas vezes a sociedade e a história é lida através de pessoas que são mobilizadas através do dinheiro. Por que certas coisas começaram a acontecer? Procure o dinheiro que você vai entender ali, porque aquele fato histórico aconteceu. A gente às vezes tem a tendência de ler, é óbvio que quando a gente lê a história apenas por esse viés, a gente está fazendo o famoso reducionismo, lendo um aspecto, mas a gente não pode negar que esse é um aspecto extremamente relevante. E não é apenas para ler a história de outrora, né? Por que nesses últimos 2, 3, 5, 10 mil anos de vida, de humanidade, as coisas têm acontecido assim? É só a gente olhar as pessoas ao nosso redor. As pessoas se movem de uma cidade para outra, e às vezes não é de uma maneira errada, tá? Isso é muito bom e importante, por causa de dinheiro. As pessoas, elas mudam de profissão por causa desse assunto. As pessoas fazem diversas coisas pensando nesse assunto. Então a gente tem a tendência sempre de ver qualquer tipo de mobilização da sociedade, qualquer tipo de mobilização das pessoas, olhando por esse aspecto. Mas o que é interessante demais é que quando o evangelho entra, não que ele, por favor, ele coloca o dinheiro no seu lugar, mas ele não coloca o dinheiro como a única coisa que vai mobilizar as pessoas. Sabe por quê? Porque a gente é capaz de perder tudo, e aí eu digo tudo, até financeiramente, quando a gente sabe que o nosso lucro maior é o evangelho. E tem coisas que as pessoas não entendem. Você já ouviu, às vezes, algumas pessoas tentando ler o que é a igreja evangélica hoje? Porque a gente, como a gente era pequenininho na década de 70, década de 80, até o iniciozinho da década de 90, as pessoas achavam muitas vezes que os cristãos eram um povo, principalmente os cristãos evangélicos, vamos colocar assim, era um povo de alguma certa maneira desprezível, a gente não precisa estudar, de repente se torna 5, 10, 20, 30% da população, e aí começa a ocupar alguns cargos, ter alguma proeminência cultural, política, aí assim, começa a entender que povo é esse, e às vezes toda leitura, ela leva em consideração milhões de coisas. É muito interessante. Ela só não leva em consideração um aspecto mais importante, que é o Espírito Santo, é o Evangelho, as coisas dentro de nós. Porque as pessoas vão à igreja e tal, é leitura, porque às vezes as camadas sociais menos favorecidas, é que o evangelho prospera, é porque existe ali uma questão de uma falsa promessa, de uma questão de um encorajamento, que a igreja está presente, onde o Estado não está presente, e muito de uma leitura que algumas fazem sentido, outras não, porque elas esquecem desse fator primordial, que quando Jesus Cristo entra na nossa vida, a gente faz coisas que as pessoas não vão entender, a não ser que elas experimentem isso. Como é que uma pessoa, ela resolve descer, às vezes economicamente, culturalmente ou socialmente, para ir para um outro lugar, para fazer uma maluquice, para mudar um tipo de emprego, para deixar de saber ser missionário, por quê? E aí é pela culpa, é por uma questão social, etc, etc, assim, não, gente. O principal é que tem uma questão que mexe com a vida da gente, que é Jesus Cristo, onde a gente não negocia, Ele coloca todas as coisas em ordem, e se Ele está em primeiro lugar, a gente pode perder muita coisa, mas nós sabemos que nós estamos ganhando tudo espiritualmente em Jesus Cristo. Paulo aqui faz isso um rompimento, ele não está interessado se a pessoa vai ganhar, ou se ela vai perder, ele está querendo fazer a vontade de Deus, por isso ele expulsa esse demônio, por isso ele faz com que essa menina seja liberta, ainda que isso gere um prejuízo enorme para aqueles senhores ali. Só que a gente sabe muitas vezes também,
E esse é um ponto importante para a nossa reflexão aqui, que nem sempre isso acontece na vida do coração do próprio povo de Deus, que às vezes olhando a nossa situação e percebendo que a igreja, que o evangelho pode ser sim uma grande fonte de lucro, a gente começa a fazer o movimento contrário que Deus quer, de negociar dentro da própria igreja, de negociar dentro do nosso próprio coração, de negociar dentro da própria instituição, o evangelho em detrimento do lucro. E aí, alguma leitura, aí sim, social, fácil de ser feita, começa a perceber por que muitas vezes, e aí a gente faz um link com com o assunto da semana passada, onde a gente falou na questão das ofertas aqui, dos dízimos, por que de fato, aí sim, não o evangelho, mas as igrejas se tornaram encantadoras para algumas pessoas, já dizem alguns, pequenas igrejas, grandes negócios. É verdade. Gente que foi seduzida por aquilo que não deveria ser seduzido. Gente que deveria dizer assim, não, eu estou aqui para perder. Eu lembro de uma questão de um pastor amigo meu, que falou uma coisa, e ele é mais antigo, eu falei assim, cara, que sabedoria importante, que às vezes a gente precisa resgatar aqui, numa questão que envolvia oferta para quando às vezes tem um pastor convidado, que a gente faz aqui, mas existem alguns exageros bizarros com esse assunto. E aí, vou citar o nome porque é coisa boa, o reverendo Paulo Severino falou para mim, eu aprendi com a minha mãe, o reverendo Paulo tem uns 10 anos mais velho que eu, minha mãe ou minha avó, da igreja a gente não recebe, da igreja a gente não tira, da igreja a gente oferta. E ele falou isso como pastor. Isso não era questão contra a questão da oferta para uma pessoa, mas de lembrar de que, na verdade, a gente não está aqui para retirar, mas cada vez mais, e aí não é só financeiramente, é em tudo, contribuir, oferecer, se dar esse espírito que muitas vezes, por algumas lideranças, foi de fato perdido, que vem no rebanho cifrões, que vem nesse empreendimento maravilhoso, não o avanço do evangelho, mas vê ali como Paulo está fazendo contra, assim, se identificando mais com os senhores, uma fonte de lucro para si mesmo, e colocando aí sim, o evangelho estava aqui, só que a igreja começa a crescer, e de repente, ali vira uma oportunidade, e aquilo torna um lugar, mas a gente conhece o discurso, sabe como é que fala, a gente sabe como é que pode manipular, sabe o que dizer, mas o grande objetivo dali não é de fato o avanço do evangelho. Trocaram aquilo que Jesus chamou a gente para fazer aqui nesse texto, trocaram a perseguição pelo conforto, trocaram o se dar-se para o meramente se oferecer. Infelizmente, a gente às vezes é lidado com essa questão, e que a gente sempre coloque Cristo em primeiro lugar, até mesmo os nossos próprios ganhos. E apresentando-os aos magistrados, disseram, esses homens são judeus, estão perturbando a nossa cidade, eles divulgam costumes que a nós romanos não é permitido acatar nem participar, e se no primeiro lugar eles estão sendo ali perseguidos, porque eles estão eles estão causando um furor na cidade, falando, olha, independente se aquilo está ganhando ou está perdendo, o princípio, o evangelho está em primeiro lugar, mesmo que isso cause perda, aqueles donos não gostaram, depois eles são acusados, primeiro por destruir a fonte de lucro, e depois por eles perturbarem a cidade, divulgando costumes que nós romanos não é permitido acatar nem praticar, E é engraçado, tem um comentarista que diz que eles não mencionam aqui a pregação do evangelho, eles estão aqui pregando o evangelho, mas veja, nos tempos antigos, e a gente teve essa mudança até de uma maneira recente, olhando para a história, era impossível desassociar os costumes e a religião, que continua sendo impossível, gente, porque todo mundo tem uma religião, alguns são cristãos, alguns são ateus, e a religião do próprio coração, mas todo mundo crê em alguma coisa, e aquilo direciona a nossa própria vida, a gente que acha que a gente não é direcionado por nada, que a história da que a gente tem uma cultura neutra, mas todo mundo ali está influenciado por alguma questão. Bom, dito isso, gente, toda vez que sim, o evangelho, ele entra na cidade, muitas vezes a causa da nossa perseguição, a perseguição real, é porque junto com a nossa pregação, claro, vem a nossa prática. E a nossa prática, muitas vezes, ela vai desafiar
confrontar aspectos que estão encrustados na nossa sociedade. Alguns a sociedade diz, parabéns, que legal que vocês levantam essa bandeira. Outros ela diz assim, eu não queria que você fizesse isso. E às vezes a gente olha para o nosso país, e às vezes a gente olha aqui, poxa, é um país que minimamente acredita em Deus, que tem alguns valores assim, que fazem parte do nosso valor cristão, né? Inclusive que isso foi sendo aprendido ao longo da história, com o cristianismo, ensinando, falando e tudo isso, mas a gente não pode olhar de fato nenhum para a nossa cultura e perceber ali que existe uma expressão muito clara, muito real no nosso Brasil, daquilo que de fato é o Evangelho, porque não há. E quando a gente se entende, aí é um ponto importante, como uma diferenciação, aquilo que a gente já falou aqui várias vezes, de um reino, dentro de um outro reino, de uma cidade que nós somos, dentro de uma outra cidade, de uma cultura que nós temos aqui, dentro de uma outra cultura, a gente não pode esperar outra coisa, senão no mínimo, um estranhamento, só que esse estranhamento, às vezes inicial, ele vai gerar em algum momento, no desenvolvimento natural, e algum tipo de perseguição, porque ninguém está afim de ser desafiado daquilo que acredita. Vocês já ouviram aqui muitas vezes, até eu falando aqui no passado, sobre como um grande amigo nosso aqui hoje, o pastor André, que é pastor na Igreja Presbiteriana da Barra da Tijuca, ele foi expulso de uma comunidade indígena, levando o evangelho com aquela velha desculpa, que eles estavam desaculturalizando, sei lá como é que fala isso, os índios. Olha que maluquice. E é isso, vem um grupo, ele está presente numa cultura, vem um grupo cristão, e ele vai lá não para desaculturalizar em alguns aspectos aqui, mas ele veio levar o evangelho, e no momento que leva o evangelho, isso naturalmente, como fruto da graça de Deus, e não uma imposição de lei ou de força ou coisa parecida, aquilo vai mudar os nossos costumes, os nossos hábitos, os nossos valores, porque Jesus Cristo faz de fato isso com a gente. Mas o que é difícil é a gente se perceber em até que ponto a gente está sendo conivente com aquilo que a gente vive, e até que ponto aquilo que de fato a gente vive, vale a pena a gente continuar. E essa é uma leitura sempre importante. A leitura boa é que a gente, como brasileiro, a gente se identifica com várias coisas que a gente, poxa, que legal que fazem parte da nossa cultura, né? A questão afetuosa, a questão da nossa generosidade um com o outro, do nosso sorriso, principalmente a gente como carioca, tanta coisa boa que a gente faz parte, mas a gente não consegue perceber tantas coisas erradas que a gente começa a repetir em função do lugar em que nós estamos. Não, eu não estou responsabilizando o lugar, o responsável somos nós, mas é inegável o nível de influência que a gente tem, que a gente recebe. E é difícil, só que o Evangelho faz isso com a gente, desafia os nossos ritos, desafia os nossos costumes, desafia o nosso jeitinho brasileiro. Ele desafia a nossa sexualidade, desafia o nosso amor ao dinheiro como centro da nossa vida, desafia a nossa maneira indiferente que a gente tem de ter um sorriso largo para acolher as pessoas, mas às vezes tão indiferente para tratar, acolher, ouvir e efetivamente ajudar as pessoas. É difícil, mas é um projeto lindo que Deus faz de reconstrução, principalmente não é da nossa cultura, mas do nosso próprio coração, que vai influenciar a cultura. Quando a gente entra aqui, entra na cidade, isso muda a gente, isso desafia, e a gente às vezes é perseguido, porque a gente não arreda o pé. Esse binômio sempre tem que estar presente, é a perseguição esperada e a perseverança também esperada pelo povo de Deus. É isso que nós cremos e estamos dispostos a ir até a última gota, em função que isso inclui inclusive a nossa própria morte, até a última gota, para reafirmar, dizer aquilo que nós cremos e viver do modo que Deus quer que a gente viva. Por isso que a perseguição é esperada aqui. Tentaram derrubar o povo de Deus, depois de espancá-lo muitos, colocaram na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardassem com segurança. Depois de espancar,
eles a privam, né, eles colocam ele na prisão, e essa é a prova final aqui, tiraram a liberdade. Tiraram a liberdade, achando que eles iriam desistir. Muitas vezes, é isso que a gente não quer, mas às vezes a gente espera que Deus faça, que Deus mude a nossa capacidade de enxergar de fato o que o Evangelho é, trazendo para a gente perseguição, para a gente deixar de certos mimimis que a gente tem com igreja, com certas bobagens que às vezes a gente fica reclamando, não é verdade, gente? E que às vezes só uma perseguição consegue colocar de fato aquilo que a gente precisa, que é o coração do negócio, aquilo que a gente precisa de fato viver. E quando Deus traz isso, e quando Deus permite que a nossa liberdade externa, ela seja retirada, Ele nos lembra de que existe uma liberdade que nunca vai poder ser tirada do povo de Deus, porque ao mesmo tempo que a perseguição vem, a perseverança vem, e ela vem de uma maneira extraordinária. Pastor Cristiano pregou isso aqui, esse texto, não pregou esse texto, citou esse texto aqui no dia de ação de graças. Por volta de meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, enquanto os presos os escutavam. Você consegue conceber isso? Aí assim, talvez alguns sociólogos, eles não consigam entender esse texto, a não ser por algum tipo de maluquice, neurose coletiva, ou desses dois irmãos, Paulo e Silas, irmãos em Cristo. Mas a gente sabe o que aconteceu aqui. Você consegue imaginar alguém apanhando e sendo preso, e se a gente olha para uma prisão brasileira, a gente acha que deve ser uma coisa terrível, uma prisão romana daquela época também não era, podia ser mais ou menos a mesma coisa, tá, gente? Mas também não era nada agradável. Na meia-noite, orando e cantando hinos a Deus. O que aconteceu com eles? Por que isso aconteceu? Como é que alguém consegue fazer isso depois de apanhar e de ser preso por levar o Evangelho? É porque existe alguma coisa dentro de nós. E talvez seja o único momento que a gente brinca aqui, que a gente pode olhar assim, falar e dizer assim, olhe para o seu coração e encontre resposta. Não porque no nosso coração exista, porque a brincadeira é isso, existe alguma coisa em nós que pode oferecer, né? Eu vou tirar a minha força de dentro de mim para que eu consiga louvar. Não, eu não vou tirar essa força de dentro de mim. É porque dentro de mim habita aí sim o Espírito Santo, e eu não tenho nenhum poder sobre isso. Ele que tem, que é capaz de me fazer orar, cantar, cultuar, me alegrar, enquanto eu estou preso e perseguido e acabei de apanhar por causa do Evangelho. Não é neurose, não é maluquice, não é o dinheiro que moveram esses homens, não é nenhuma outra força, senão a presença claríssima do Espírito Santo. E quero dizer uma coisa para vocês, gente, como o Cristiano falou aqui na quinta-feira, isso está disponível para nós. Isso não é uma força aleatória, presente aqui no livro de Atos, e que depois foi dissipado da igreja. O Espírito Santo, ele continua presente no meio de nós e de dentro de nós, onde a gente pode expressar gratidão, alegria, louvor, adoração, no meio de uma grande perseguição, seja ela física, moral, seja ela questão no seu trabalho, mas o que for, Deus é capaz de tirar isso dentro de nós, porque Ele que efetua isso dentro de nós, o querer e o realizar. E olha que eles deixam algumas outras lições para nós no meio de toda essa perseguição que sempre acompanhará a vida da igreja. O coração deles grato a Deus, vê que toda oportunidade era uma oportunidade. Terremoto ali acontece, era uma oportunidade de sair, mas o que eles resolvem fazer? Pregar o Evangelho. O carcereiro fica morrendo de medo, pega uma espada, que ele queria se matar, os presos todos saíram, houve um terremoto ali, eu vou ser responsabilizado, e responsabilizado era isso, eu vou ser morto ali pela guarda romana, coisa parecida. Mas aí Paulo e Silas dizem, nós estamos aqui, está todo mundo aqui, fica tranquilo. E ele começa a pregar, crê no Senhor Jesus,
tu e tua casa serão salvos. E eles foram lá e pregaram a palavra de Deus a eles, todos que eram da sua casa. Olha que coisa bonita. Toda oportunidade é uma oportunidade de falar do Evangelho. Por isso que Paulo diz, não é somente naquele momento tranquilo, onde a pessoa botou o gol na marca do pênalti, sem goleiro, não. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Em todo tempo, essa igreja perseguida, persevera, é alegre e leva esse evangelho e vem inclusive na perseguição e na prisão a oportunidade de converter pessoas, não por ela, mas pela palavra do Senhor, que converter pessoas para a glória do Senhor. E aí vem aquela ousadia final que eu falei, Paulo estava cheio de marra, né? Mas olha, beleza, estou sendo solto aqui, mas não teve processo formal e eu sou um cidadão romano, né? E ele depois é solto, coisa parecida, porque eles eram judeus, mas também tinham dupla cidadania. Ok, estão soltos. Último versículo, Paulo e Silas soltos. O que eles vão fazer? Saíram da prisão, foram para a casa de Lídia, e ao verem os irmãos, os encorajaram e depois partiram. Essa é a cereja do bolo no texto aqui, gente. Você é preso, você é humilhado, injustamente, primeiro porque você levou o evangelho, e segundo porque como cidadão romano, ele não poderia ter sofrido o processo como ele sofreu, ele deveria ter causado de uma outra maneira juridicamente naquela época. E o que você faz depois de tudo isso? Você vai para a casa de alguém da igreja e vai encorajar esse povo. Que fez esses homens serem diferentes e que continua fazendo a igreja, no meio da perseguição, ser perseverante. Eu quero citar aqui duas coisas para a gente terminar aqui. Primeiro é a ressurreição. Tem uma brincadeira que eu já vi, fizeram uma sketch para representar o quanto realmente o evangelho, né, a ressurreição é um fato verdadeiro. E um dos argumentos que se usa é isso: o que é que os discípulos ganharam por após a ressurreição de Jesus e por todo o mundo e levar o evangelho? Eles só ganharam morte e perseguição. Aí a brincadeira, fizeram uma sketch, botaram os 12 discípulos juntos, né, os apóstolos ali, fica assim, vamos fingir que Jesus ressuscitou, como se fosse uma mentira. E o que a gente vai ganhar? Morte, né, e perseguição. Isso era desafiando a lógica. Por que eles vão inventar uma história, os apóstolos, de que houve um cara chamado Jesus, de que ele ressuscitou? Eles roubam o corpo, né, que é aquela teoria de roubaram o corpo, esconderam o corpo, para ganhar o quê? Morte e perseguição? Não faz o menor sentido isso. O que faz sentido é, a ressurreição é tão verdadeira, e eu vou botar é por causa dos olhos dos apóstolos, era tão verdadeira para eles ali, e continua verdadeira, que não dá para ficar indiferente. Eles viram algo tão extraordinário diante dos seus olhos, um Cristo que ressuscitou, e não porque eles viram uma grande mágica, eles viram que aquele era o Filho de Deus, e se é o Filho de Deus, e ele é o Filho de Deus, e comissionou a gente, e salvou a gente, e mandou a gente para todo lugar, eu não posso ficar indiferente diante de um Jesus Cristo que é vivo e ressurreto. Não dá. Isso tem que mudar a minha vida por completo, e aquilo que era verdade há 2000 anos atrás, no início dessa igreja aqui no Novo Testamento, e esse é o desafio para a gente hoje, continua sendo verdade hoje para a gente. Nós estamos distante visualmente da ressurreição de Jesus. Eu não vi, você não viu, ninguém aqui viu aquilo ali. Um grupo enorme daquela época de fato viu, mas Jesus diz, João 20, 29, uma coisa muito interessante para a gente: bem-aventurados somos nós, sabe por quê? Porque não vimos e cremos. João 20, 29 diz, bem-aventurados os que não viram e creram, somos nós. A gente não viu, mas a gente crê,
E isso tem que fazer a gente perseverar, levar essa mensagem, viver com alegria, viver o Evangelho de uma maneira extraordinária no meio da nossa perseguição, sendo absolutamente perseverante. Eles tinham a ressurreição. E eu quero terminar com o último ponto. O mundo tem o tempo, nós temos a eternidade. Sabe essa frase que muitas vezes que faz parte de fato da nossa cultura, o carpe diem, aproveite o seu tempo, aproveite o seu dia, porque o tempo é finito, que a vida é trem-bala, parceiro. E ela tem o seu lugar, tá? Por favor, ela tem o seu lugar. Se você não aproveitar, a gente só tem o hoje, tem que aproveitar as coisas que existem hoje, os nossos filhos vão crescer, a gente às vezes vai fazer tanta coisa que não vale a pena, e Deus deu essa finitude aqui para a gente, nesse tempo, para a gente aproveitar. Existe esse ponto aqui, onde eu concordo, mas a gente não pode concordar integralmente com essa frase. Porque se a gente concordar integralmente com essa frase, do carpe diem, do aproveite seu dia, a gente só tem o hoje, vai discordar até de um princípio da palavra de Deus, de um versículo da palavra de Deus, que se Jesus Cristo não ressuscitou, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Por quê? Porque a gente tem de fato que viver com a eternidade. A realidade, para quem não crê, é uma. Eu vou viver aí até meus 90 anos de idade. Eu estou disposto aqui, se eu vou viver e depois tudo acaba, a de repente fazer muita concessão, fazer até algumas coisas erradas, porque eu só tenho isso. Deus não existe, eu só tenho 90 anos para viver. Cara, eu não quero viver da pior forma possível, eu só tenho esse tempo. Isso é quem enxerga a realidade dessa maneira, é isso aqui e ponto final. Eu vou viver da melhor forma possível, da mais confortável possível, mas se a eternidade fosse a minha vida, e se eu entendesse que na minha existência, eu nasci no dia tal, no dia 1º de agosto de 1978, mas a minha morte ela não existisse, eu vou morrer um dia, mas daqui eu vou ressuscitar no dia seguinte, né? Eu vou abrir os meus olhos e estarei diante do Senhor no dia seguinte, não, no segundo seguinte, no microlésimo de segundo seguinte, eu vou abrir os olhos e vou estar com Jesus, e essa não é a minha vida, não é essa é a minha vida e essa é a minha eternidade, não, essa inteira é a minha vida, e a gente precisa viver assim, senão a gente não vai nem conseguir perseverar, a gente não vai conseguir ser perseguido. Rapaz, se eu mentir só um pouquinho, isso não vai acontecer comigo, eu só tenho 90 anos de vida, 80, 90, 100, que for. Mas como eu tenho eternidade, e eu vou vir ao lado de Jesus, cabe, durante esse tempo, aqui agora, desse presente, amar, obedecer e viver para esse Deus, e é por isso que eu aguento. Porque no final de tudo, a coroa, Jesus me dará. No lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará, porque no final de tudo, ainda como diz outro hino, ainda que tenhamos que perder bens e prazer e a morte enfim chegar, com Ele, nós reinaremos na eternidade, que é vivida a partir de hoje. Não negocie no lucro, na cultura, na privação, no que for. Seja perseverante e peça a Deus esse espírito aqui presente em Paulo e Silas, para que você reaja de maneiras que você nunca viu, olhando para Jesus, que fortalece e faz com que a gente viva a ressurreição e eternidade hoje, perseverando com Jesus Cristo. Que Ele te abençoe. Aguarde a perseverança, mas também aguarde a alegria no meio da perseguição. Vamos orar, gente?